Eu gostaria de ler um texto com vocês em Mateus capítulo 28, os versículos de número 16 até o versículo de número 20. 28, versículos 16 até o 20 da palavra de Deus. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse-lhe: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor, que esta reunião possa ser bem proveitosa, possa ser de bastante proveito para nós, que ela possa gerar bastante frutos, que ela possa produzir em nós, a Tua palavra possa produzir em nós o desejo de Te servir, o desejo de fazer a Tua vontade, o desejo de cumprir a Tua ordem, Pai. Nos ajuda, anima e fortalece a cada um nesse propósito, nesse objetivo, e que possamos bem entender o Teu recado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus me pôs no coração de trazer esse texto, porque nestas palavras do Senhor Jesus está a ordem final e o desejo dele para a igreja do Senhor. Se Jesus pudesse descer aqui na terra agora, novamente, e estar presente aqui na reunião, o que será que ele iria falar para nós? Qual seria o seu desejo para nós? Qual seria a vontade expressa dele para nós? Com certeza ele iria repetir essas mesmas palavras. Olha, o meu desejo para a minha igreja, a minha vontade para a minha igreja, minha última ordem e orientação para a minha igreja é: vão e façam discípulos de todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem eles a guardar todas as coisas. Imagine Jesus, depois de ter cumprido a sua missão, depois de ter sido assunto aos céus, chega lá nos céus, aí um anjo chega e pergunta para ele: Jesus, muito bem, tu cumpriu a sua missão, tu cumpriu a tua obra na terra, e agora, como é que fica? Quem vai dar continuidade à obra que o Senhor ali concluiu? Quem que vai levar a notícia que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor vai voltar? Quem que vai dar essa notícia para o mundo? Aí ele iria responder, ou respondeu: eu deixei 12 homens lá encarregados disso. Eu confiei a minha palavra a esses 12 homens, para que esses 12 homens vão ao mundo e deem a notícia, relatem tudo o que eles viram e façam outros seguidores. Aí o anjo pergunta para Jesus: e se eles falharem? E se eles não cumprirem essa ordem? E se eles não fizerem os discípulos? Aí Jesus iria dizer: eu não tenho um plano B, eu não tenho outra alternativa, essa é foi minha única alternativa. Então, graças a Deus que os primeiros discípulos cumpriram à risca as palavras do Senhor Jesus. Eles foram por todas as nações, fizeram discípulos, batizaram, ensinaram, e por isso que essa palavra chegou até nós hoje, graças a isso. Mas e aí? E a continuidade daqui para frente? E os novos discípulos? Essa corrente não pode parar. Então todos nós temos essa missão de fazermos outros discípulos. Se nós fôssemos definir o objetivo nosso como igreja, qual seria? Não teria outro objetivo senão fazer discípulos. Há um tempo atrás era moda as igrejas terem um lema, um slogan, né? Uma meta, uma definição, e cada uma criava uma meta. A missão da igreja tal é essa. A tarefa, nós existimos como igreja para isso, para aquilo.
mas não tem outra missão a igreja, outra meta, outro alvo, outro objetivo, senão fazermos discípulos. O que seria um discípulo? Mais do que um seguidor, o discípulo é uma réplica do mestre, o discípulo é uma pequena imitação do mestre, o discípulo seria uma fotocópia do mestre. Então, o nosso objetivo é replicarmos a imagem de Jesus em outras pessoas, é sermos réplica e replicarmos essa imagem. E como é que nós vamos fazer isso? Aproveitando todas as oportunidades que nos forem dadas, não só na igreja, mas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso lar. É estarmos sempre tentando replicarmos a imagem, a pessoa de Jesus e outros. Começa pela nossa família, né, tentando replicarmos na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos familiares, parentes. Depois se prolonga através dos nossos vizinhos mais próximos, da nossa vizinhança, dos nossos colegas de trabalho, de escola, do nosso hall de conhecidos, quer perto, quer longe, porque agora nós temos a facilidade de termos contato com qualquer pessoa de longe. Então aí amplia-se esse hall de pessoas que nós podemos alcançar para replicar a imagem de Cristo, fazer outros discípulos. E se a nossa meta, a nossa missão é fazermos discípulos onde quer que estejamos, mais ainda no ambiente da igreja. Se a missão da igreja é essencialmente essa, fazermos discípulos, todas as atividades da igreja, todas as programações, tudo o que for feito aqui, tem como meta, objetivo, fazermos discípulos, novos discípulos. Dia tal vamos ter uma confraternização tal. Qual é a meta, o objetivo dessa confraternização? Tem que ser fazer novos discípulos. Nós vamos fazer o culto do não sei o que. Qual o propósito, o objetivo desse culto? Fazer discípulos. Tanto fazer discípulos entre as pessoas que estão na igreja, que nem todos que estão na igreja são discípulos, como também daqueles que nós vamos alcançar, que venham de fora. Então nós temos aqui um campo de pessoas que pelo menos desejam ou se mostram desejosas para ser discípulos, e são essas pessoas que nós devemos alcançar. Por isso que a meta, volto a dizer, o alvo, o objetivo de cada programação que cada departamento fizer, de cada programação que cada pessoa criar, tem que ser esse, fazer novos discípulos. O objetivo de cada coisa que nós fazemos, tudo. E dentro desse propósito, nós temos que observar quais são os nossos interesses, quais são as nossas intenções. Por exemplo, quando nós viemos ao culto, hoje eu vou ao culto porque eu quero receber uma palavra, eu quero receber uma força, eu quero ser consolado, eu quero ser fortalecido, ou quero que Deus fale comigo, eu quero me alegrar. Ótimo, esses objetivos são bons, mas mais do que isso, o nosso objetivo ao irmos para os cultos, tem que ser fazer discípulos, aproveitar a oportunidade que eu vou estar lá, e se eu puder fazer um discípulo, vai ser muito bom. E pensando assim, com qual objetivo, qual interesse a gente vem para o culto? Só recebermos ou darmos também? Tem que ser principalmente darmos, de nós, para fazermos novos discípulos. Pensando nisso, como que nós recebemos ou tratamos aquelas pessoas que vêm a primeira vez? No final do culto eu sei que cada um tem as suas amizades, as suas preferências, com quem eu vou conversar, atualizar as notícias, saber como foi, dar aquele beijo, dar aquele abraço. Mas eu tenho que pensar, ótimo, isso é muito bom, comunhão, mas eu estou ali no culto para quê? Fazer novos discípulos. Então, antes de dar aquele abraço naquele irmão que eu gosto, que eu amo, aquela irmã, antes de conversar com aquela pessoa que eu quero conversar há muito tempo, eu sei que essa pessoa vai continuar ali, ela não vai embora logo, porque ela já é da casa, mas eu sei que aquela pessoa que nunca veio na igreja, veio a primeira vez, assim que acabar, a atitude dela vai ser sair rapidinho, como todo mundo que vem a primeira vez, procura sair rapidinho, ninguém fica assim,
vou ficar aqui esperando alguém vir conversar. Eles saem rápido. Eu saio daqui do púlpito tentando encontrar o visitante, mas quando eu vejo, ele já foi embora, eles não esperam. Então o objetivo nosso é esse, já que eu estou aqui na terra para fazer discípulos, e se o objetivo maior da igreja é fazer discípulos, aproveitemos cada uma dessas oportunidades para fazermos discípulos. Vamos fazer um retiro, dia tal. Qual é o nosso objetivo no retiro? Eu vou me divertir a valer, eu vou ter lazer, eu vou poder ficar com pessoas legais. Ótimo, são bons objetivos, mas mais do que isso, quero ir naquele retiro para ter a oportunidade ali de fazer novos discípulos. Fazer discípulos, que é a ordem, que a maior autoridade do universo me incumbiu. Se você trabalha numa empresa, você não é louco, né, de desobedecer a ordem do seu chefe ou do seu patrão, não é verdade? Senão, se você quiser fazer a coisa do seu jeito, ou não obedecer às ordens dele, você vai para a rua, não vai? Ele não vai ficar muito tempo com você. E uns dias desses eu tive que exortar uma pessoa, falei, olha, você tem que mudar a sua atitude, você não para em lugar nenhum, ninguém quer contratar você porque você não segue ordens, você quer fazer as coisas do seu jeito. Quando você é contratado por alguém, é para seguir a ordem daquela pessoa, fazer exatamente aquilo que a pessoa está te pedindo, e não o que você quer fazer, não do jeito que você quer. Eu tive que exortar com amor uma pessoa que eu estava vendo que já está numa certa idade e ainda não aprendeu isso. Falei, olha, é tempo de você aprender, aprenda isso. Então, se para um chefe terreno, um patrão terreno, a gente observa isso, e quanto mais para a maior autoridade do universo, que tem poder sobre a nossa vida, Ele que nos deu a vida, tem poder de dar e tirar a vida. Imagine que nós não vamos obedecer uma ordem dele, e a ordem que ele nos deu, a ordem final, a ordem máxima é: vá, faça discípulos em meu nome, ensine esses discípulos a guardar todas essas coisas que eu tenho ensinado. Ensine, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine essas pessoas. E aí, temos cumprido essa ordem? Então, esse é o objetivo nosso, para qualquer coisa que nós fizermos na vida. Estou trabalhando numa empresa, estou ali para ganhar o meu pão, estou ali para me desenvolver mais, eu tenho que aproveitar naquela empresa cada oportunidade que eu tiver de fazer algum discípulo. Vou trabalhar, vou obedecer às ordens do meu chefe, do meu patrão, mas toda oportunidade que eu tiver, eu vou fazer algum discípulo ali, porque é a ordem maior do meu superior maior, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor do Universo, para a minha vida. E Paulo dizia: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, ai de mim, se eu não fizer essa vontade do Mestre. Amém, queridos? Vocês entenderam? Então, qualquer programação, vamos ter a noite do não sei o que, noite do sorvete, noite do macarrão, como nós vamos ter. Eu vou comer à vontade, vou beber à vontade, beber refrigerante. Eu vou me divertir a valer, vou conversar com meus irmãos, amigos. Mas, ótimo, maravilhoso, é bom, né? Comermos, é bom termos comunhão. Mas, acima de tudo, eu vou fazer novos discípulos. Se tiver algum novo convertido lá, eu vou colar nele, eu vou procurar dar atenção maior a ele. Depois eu vou procurar o meu irmão, minha irmã, que eu já tenho amizade, comunhão, gosto. Então, o nosso objetivo é esse. E que nós não venhamos perder jamais esse foco, esse objetivo. Por exemplo, eu sei que às vezes nós estamos num retiro, num dia de confraternização, ali há uma competição, há um jogo, uma gincana. Eu vou entrar para ganhar, eu vou entrar realmente para ser o vencedor. Ótimo, beleza. Mas qual o objetivo maior ali? Fazer discípulos. Se tiver um novo convertido ali, eu vou procurar não escandalizá-lo,
com o meu jeito, com a minha vontade de vencer, de ganhar, mas eu vou procurar colar naquela pessoa e mostrar o caráter de Cristo em mim, para que eu possa influenciá-lo, influenciá-la e fazer novo discípulo. Então, eu creio que deu para entender, esse é o objetivo. E para terminar, um versículo em Colossenses 3, 17, corroborando com tudo isso, olha, Colossenses 3, 17, nos diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E outro texto diz: tudo o que fizeres, fazei-o não como a homens, mas como ao próprio Senhor Jesus. Então, tudo que nós fizermos nessa vida aqui, quer seja no ambiente eclesiástico, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja na nossa escola, quer seja na nossa vizinhança, tudo que fizermos, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça. Faça como não como se estivesse fazendo aos homens, mas a Deus. Se lá fora nós somos exortados a fazer as coisas, não como se estivesse fazendo para o homem, mas como se estivesse fazendo para Deus, quanto mais ainda, no ambiente eclesiástico, na igreja, Então, isso quer dizer o quê? Darmos o nosso máximo, o nosso melhor. Na empresa que você trabalha, seja o melhor funcionário, seja a pessoa que vai desempenhar melhor a sua função, e na obra do Senhor, no campo eclesiástico da igreja, faça de todo o coração, não como se estivesse fazendo a homens, mas como se estivesse fazendo ao Senhor. E está na igreja realmente, aqui sim você está realmente fazendo para o Senhor, não para homem algum. Mas no trabalho você está fazendo para o homem, mas faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Muito bem, pastor, qual a recompensa que eu tenho? Olha, tem toda a recompensa. Se você trabalhar bem numa instituição, levar aquela instituição a crescer, levar aquela instituição a progredir, você não vai usufruir dos benefícios também? Seu salário com certeza vai aumentar, o chefe, o patrão vai ver o seu esforço, vai recompensá-lo de alguma forma. A empresa crescendo, você vai crescer também, você vai ter oportunidades de uma promoção, você vai ter oportunidade de dirigir uma filial, vai crescer. Na igreja a mesma coisa, queridos, você fazendo o seu trabalho na obra, com dedicação, com afinco, a obra crescendo, a igreja crescendo, você também cresce junto. Eu lembro que no início do meu ministério, há 37 anos atrás, exatamente 37 anos, eu entrei para o seminário, um ano de convertido. Eu queria fazer o melhor, eu queria me preparar, eu não tinha intuito de ser pastor, tanto é que a primeira coisa que eu falei para o diretor do seminário é: eu vim aqui para aprender mais da palavra, mas eu jamais quero ser pastor ou qualquer coisa, eu quero aprender para poder fazer a obra melhor. Aí ele olhou para mim e disse: mas de forma alguma você vai ser preparado para a obra e não vai ser usado, de forma alguma, não tem como se afiar uma ferramenta, preparar uma ferramenta e encostar aquela ferramenta, deixar aquela ferramenta de lado. Deus vai te usar de alguma forma. Eu fiquei meio preocupado, porque eu tinha muito medo, era muito tímido, inseguro. Eu fui com toda a sinceridade, só querendo aprender. Tinha muita vontade, muito desejo, como até hoje tenho, de aprender. E aquelas palavras realmente se cumpriram. Então, assim, menos de 6 meses depois que eu estava no seminário, olha as oportunidades. Já me colocaram na igreja que eu estava como líder de jovens, como dirigente da escola dominical, como responsável pelo evangelismo.
E eu procurava fazer o melhor em tudo. Eu falei, se eu conseguir aumentar os jovens dessa igreja, com certeza a obra vai ser beneficiada, eu vou crescer também. Se eu conseguir melhorar a frequência na escola dominical, a igreja vai crescer, a obra vai crescer, eu também vou crescer junto. E aconteceu. Eu procurava olhar tudo que estava faltando, tudo que eu notava que podia ser feito, ia fazendo. Os pastores assim ficavam maravilhados. E com um ano de estudando no seminário, eu fui convidado para dar aula em outro seminário, em outra faculdade teológica, com um ano que eu estava estudando. Olha só que coisa interessante. Eu peguei uma classe numa faculdade teológica em São Paulo, pessoas bem mais, eu tinha 21 anos, eu vi aquele pessoal de cabelo branco, pessoal bem mais maduro, experiente na vida, pessoas novas, e eu ali dando aula para eles, todo sábado de manhã, estudava durante a semana à noite, e no sábado de manhã ia dar aula numa faculdade teológica. E eu, com 2 anos de convertido, 1 ano de seminário bíblico. Mas por quê? Eu procurava dar o melhor de mim, tinha sede de aprender, de me aperfeiçoar, de buscar, de conhecer, fazer o melhor. Com isso, eu cresci, e com isso, a obra cresceu, e eu cresci junto. Tanto é que todas as coisas que têm acontecido até hoje é assim. Quanto mais eu procuro me esforçar, buscar, porque eu não parei de aprender, continuo aprendendo, e por incrível que pareça, gente, o conhecimento, ele é infinito. Eu fico abismado. Em 37 anos, eu poderia aí dizer que eu tenho 57 anos de aprendizado, que assim que eu comecei a ler, eu comecei a estudar a Bíblia, então são 57 anos, e menos 7, claro, 50 anos, e até hoje, cada dia eu aprendo coisas novas que eu nunca havia aprendido. Então, ninguém pode dizer, eu já estou completo, não preciso aprender, né? Não preciso mais nada, já está bom. Não, nunca estamos bons, sempre temos que melhorar e podemos melhorar. Amém? Então dê o seu melhor, faça o seu melhor, porque certamente tem uma recompensa. 1 Coríntios 15, 58, amados, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho terá uma recompensa. Amém? Essa é a palavra então que eu gostaria de deixar para vocês. Aliás, Deus me orientou a deixar, amém? Coisas que sempre é bom todo o nosso foco então deve estar voltado para esta ordem do Senhor Jesus, amém? Fazermos discípulos, é a Ele que nós estamos servindo, não a homens. O teu trabalho como líder é uma das oportunidades que você tem na vida para cumprir essa ordem. Toda a programação feita na igreja tem que necessariamente ter esse objetivo, fazer discípulos. Então, a pergunta que devo fazer, quando estabeleço alguma programação ou atividade, de que forma isto estará cooperando para que eu faça mais discípulos? Quinto ponto, para que possamos ser mais eficientes, eficazes na nossa missão de fazermos discípulos, temos que estar engajados, alinhados, num só propósito, num só pensamento, no mesmo objetivo, vestindo a mesma camisa, seguirmos diretrizes, tá? Agora eu vou falar algumas das diretrizes. Primeiro, 5.1, cada um de nós temos um ministério, temos um departamento, um trabalho. Nunca interferir, ou a palavra mais popular, não se intrometer em ministérios do qual você não é líder, amém? Foque, trabalhe, cresça o seu ministério, a sua equipe, tenha a sua atenção total voltada
para a sua liderança, o seu ministério, e assim o seu trabalho, sua missão vai ter um desempenho melhor, terá muito mais desenvolvimento. Porque às vezes a gente tem aquela tendência de se intrometer, o trabalho que o irmão ali está fazendo poderia ser dessa forma, poderia ser de outra forma. Aí nós começamos a focar mais no trabalho da outra pessoa e não focamos no nosso. O seu objetivo é o ministério para o qual você foi determinado, determinada, o seu departamento, foque, coloque toda a atenção. Segundo ponto, dentro do item 5, tenha segurança, seja motivador, tenha firmeza com os seus liderados, tá? Se você não motivar a sua equipe vai se espelhar em você. Se você não for um motivador, as pessoas não vão estar motivadas. Se você não conseguir contagiar eles, gente, olha, vai ter uma programação, vamos lá, vamos fazer isso. Se você falar assim, gente, tem a programação, mas tem a vontade, se vocês quiserem apresentar coisa, ninguém vai ficar motivado. As pessoas se motivam por aquilo que nós transmitimos. Se a gente transmitir vontade, entusiasmo, olha, gente, vamos participar dessa programação, vai ser joia, vai ser 10, então a gente vai fazer isso, vamos fazer aquilo, amém? Vamos fazer? Olha a diferença, né? Você contagia as pessoas com isso. Terceiro ponto do item 5, para crescermos e desenvolvermos os trabalhos juntos, precisamos juntos focar, ter a mesma visão, acatar o que é pedido ou conversado. Isso é primordial, tanto para a melhoria quanto para avançar nos objetivos. A dinâmica que foi feita, se você focar naquele propósito, acatar aquilo que foi pedido, os líderes pediram, olha, quero que vocês construam 2 castelos com 2 torres, tal, uma base, 2 andares, tal. Ali a equipe trabalhou junto, ótimo, é isso que tu quer? Então vamos fazer isso, olha, tu vai fazendo aqui, eu vou fazer aqui, junto a gente vai montando e vamos fazer como o nosso líder pediu. Então é importante, né, transmitir ordens claras, mostrar qual é o objetivo, focar naquele objetivo mesmo, para que tenha um resultado final melhor. Ponto 4 do item 5, líderes andam juntos com a igreja. Líderes vestem a camisa da igreja, que é a igreja de Cristo, né? Líderes apoiam os eventos da igreja, líderes precisam estar do lado da igreja. Se nós escolhemos, né, estar aqui, então é aqui que nós vamos crescer, é aqui que nós vamos trabalhar junto, é aqui que nós vamos vestir a camisa para que a obra cresça e eu cresça junto com a obra. Amém? Ponto 5, líderes, apoiem os cultos, os eventos da igreja. Vocês são fundamentais na missão de animar, de conduzir, de somar, de se envolver, vestir a camisa positivamente. Líder, se você foi chamado para liderar, para somar, não é o evento de fulano ou cicrano, é o evento que todos nós fazemos parte, todos nós aqui estamos trabalhando no mesmo intuito, não é mesmo? Pois se vocês líderes não estiverem fazendo com amor, fazendo apenas porque foi chamado, não vai fluir. Lembrando que nada aqui é para o homem, mas sim para Deus. Eventos, cultos, é para Deus. Envolver pessoas novas na igreja é levar elas a se aprofundarem cada vez mais, se afirmarem cada vez mais, se sentirem em casa e assim somar para trazer mais pessoas se achegarem a Deus. Assim vamos estar cumprindo a ordem final do nosso mestre, fazermos discípulos, agradamos a ele, a obra dele cresce e nós crescemos juntos. Tem uma coisa assim que já há 30 anos, né, que a gente lidera, a gente já ouviu assim muito dessa crítica, né? Eu trabalho do som. Hoje eu trabalho no som? Não. eu faço a obra, eu faço para Deus. Mas a pessoa, ela exclui a figura do pastor, no caso. Ela fala assim, o trabalho é para Deus, não é para homens. Mas eu gostaria que você deixasse um pouco mais claro
o seu papel como líder. Ah, sim. Bom, Eu sei que na plenária, né, mas parece. todos nós estamos aqui trabalhando para Deus, inclusive eu, né? Então, eu sou só um porta-voz, alguém que recebe a orientação de Deus, né? E transmito. Olha, eu busquei a Deus, porque Deus ele sempre trabalha com ordem e decência, né? Se num exército, ou num quartel militar, o Everton melhor do que eu pode falar isso, né? Vocês têm um comandante superior, eu não sei exatamente como é que chama, o comandante superior geral que fica lá em Brasília. O general, o exército general. General. Ele emite as ordens e manda para todos os quartéis do país, correto? Dentro de cada quartel do país tem um maior que é quem? Também é general. General. Cada região tem um general. Que está sob... Tem um general superior, que é o de divisão, o comandante geral, e tem os generais regionais. Certo. Estão todos sob o comando daquele comandante geral. Muito bem. Aqui nós temos um comandante geral que está acima de todos nós, que é o Senhor Jesus, né? Ele é o nosso comandante geral. Então, assim como um exército terreno trabalha com essa ordem, essa decência, essa hierarquia, Deus também. Até o próprio Satanás, ele trabalha com hierarquia. Não tem em Efésios capítulo 6, os principados, que são os maiorais, as potestades, as forças espirituais da maldade, vem numa escala hierárquica. E Satanás é organizadíssimo no seu exército. Ele tem uma organização incrível. Ele que já participou do exército de Deus, então ele tem isso com ele, de se organizar em exército para fazer melhor o trabalho. Deus da mesma forma, ele trabalha com essa ordem, com essa decência, né? Ele escolhe as pessoas, hoje estou aqui eu, amanhã pode ser outro, mas ele escolhe, olha, ele jamais iria dar uma ordem para mim e uma ordem diferente para uma pessoa que eu estou liderando, jamais, tá? Alguma coisa está errada, se a ordem não for a mesma, né? Ou eu não estou ouvindo a ordem dele, ou a outra pessoa não está ouvindo direito a ordem dele. Mas o certo é esse. Ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, né? E dentro do corpo tem cada membro a sua função. E tudo trabalha exatamente para que haja esse crescimento do corpo. Então é importante a gente observarmos exatamente isso, a sermos submissos a Deus, mas sabendo que Ele também coloca, né, os seus líderes para que a sua obra flua melhor. E como é que, importante a pastora tocar nesse assunto, é o que nós sempre falamos, como é que cada um aqui, como líder, vai ter a submissão dos seus liderados. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo. O Jailson tem um departamento e ele quer que as coisas fluam bem no departamento dele. Ele quer, claro, transmitir as orientações e quer que os seus comandados sigam as suas orientações. Como é que ele pode conseguir isso? Ele vai conseguir isso dando também exemplo de que ele está submisso a outro líder. No caso, ele vai ser exemplo para os seus liderados. Olha, assim como eu sigo as ordens do meu líder, as orientações dele, eu quero que vocês também sejam como eu. Amém? Então, de alguma forma eu tenho que mostrar para vocês que eu sou submisso ao Senhor, que eu sigo as ordens do Senhor, para que vocês possam também ser imitadores meus, como eu imito a Cristo. Assim Paulo falou, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? E se eu tivesse aqui na igreja a um superintendente terreno acima de mim, eu estaria prestando submissão a ele
para que vocês pudessem prestar submissão a mim. Amém? Então, tenham sempre isso. É que nem vamos colocar no ambiente da escola, ambiente escolar. Ali existe um coordenador, um assistente da diretora. Como é que aquele coordenador, aquele secretário, aquele assistente da diretora vai conseguir a cooperação dos seus cooperados, das pessoas da equipe que ele lidera, se ele também for alguém que segue à risca as orientações do diretor ou da diretora que está acima dele, né? Ele jamais vai conseguir a cooperação dos seus liderados se ele não for também submisso ao seu líder maior, correto, bem? Sim. Ok? Bom, ponto certo do item 5. O discipulado é de suma importância para que líderes novos na igreja participem, para estarem aprendendo mais, tá? Então, acho que começa amanhã, né, discipulado às 10 da manhã. Às vezes você pode dizer, mas eu líder, eu não preciso mais de discipulado, eu já sou líder. Não, eu sou líder, mas até hoje eu preciso de discipulado. Eu tenho meus discipuladores. Pastor, o senhor tem alguém que o senhor conversa assim, que o senhor tiver que se abrir, o senhor se abre, o senhor fala da sua vida, dos seus problemas, pede oração. Para quem o senhor se abre assim? Eu sei que vocês sabem que eu tenho minha esposa, que é minha pastora, minha psicóloga, chamo ela até de mãe às vezes. Mãe assim no sentido... Mãe com o sentido de dar aquela força, aquele consolo, né? Mas... E nos assuntos que o senhor não pode nem falar com ela, pastor, e aí, como é que fica? Não, eu tenho um que eu considero um pastor meu, acima de mim, que eu me abro, que eu peço oração, que eu falo meus problemas, é o pastor Paulo Roberto de Londres, né, que por sinal vai estar novamente aqui conosco em setembro, né? Ele é o pastor, tanto é que quando fomos para lá, eu estava numa crise terrível, né? Eu estava numa condição assim que... E como eu falei lá, eu pensei, eu vou ser renovado lá, quando eu estiver no quarto do John Wesley, me ajoelhar no mesmo lugar que ele ajoelhava, e nada deu certo, não conseguimos ir no local, só depois, mas aconteceu exatamente a renovação, aquilo que eu estava buscando, sentado numa mesa de lanchonete, né? Uma lanchonete muito conhecida no Brasil, tinha também lá, e sentado lá na mesa, né? Ele conversando comigo, as lágrimas escorriam ali, eu fui sendo curado, né? Daquela início de depressão, aquele desânimo que estava tentando se abater sobre mim, aquela tristeza, e ali eu fui restaurado. Então é importante, cada um de nós temos, né? Uma pessoa assim com quem a gente possa se abrir, possa falar os meus problemas. Eu tenho certeza que talvez se eu fosse aqui me abrir para algum colega, outro pastor, ia ser que não ia fluir o mesmo resultado, mas ali fluiu. Então, porque eu sei que é uma pessoa que eu posso confiar, que eu posso me abrir, que eu posso me expor. Então, assim nós temos Jesus, mas nós também precisamos de pessoas, carne e osso, né? E vocês podem contar com a gente, viu? Pode contar comigo, com a pastora Sandra. Se vocês preferirem, também tem outros irmãos aqui na igreja também de confiança, que vocês podem se abrir, podem falar dos problemas, das dificuldades. E assim nós vamos ajudando uns aos outros, que a obra é essa. Não é fácil, é difícil, é espinhosa. Nós somos linha de frente, somos alvejados, atacados, e muitas vezes nós precisamos de um ombro amigo. Bem, já estamos terminando.
8 do item 5. Faremos uma... então, finalizando esse ponto aí, façam. Quem quiser, sentir que precisa, faça esse discipulado. Venha a partir de amanhã às 10 horas, eu quero aprender mais da Bíblia, eu quero aprender mais sobre a obra, tá? E vai ter uma classe especial com a pastora Sandra, que ela tem um jeito muito especial, não é porque a minha esposa tem um jeito muito especial para dar esse curso. Então ela já fez isso muito. A gente estava comentando sobre isso, né? Que na época que eu era solteira, a gente participava da escola dominical de manhã. Culto, e era muito bom, não era esse culto de manhã e culto, né, era escola dominical de manhã, pra gente sair bem afinadinho, né, como você estava falando, e o culto à noite, né, então isso era muito importante, estimulava a gente, né. Então a classe dela separada ali no jardim vai ser como uma escola dominical. Eu não vou ficar triste se amanhã, 10 horas, né? Falar, bom, agora quem quiser aula de discipulado, vai lá com a pastora Sandra. Se todo mundo for, amém. Aí já falo, então eu com muita alegria falei, então estou descansando hoje, a pastora vai transmitir aí os seus ensinamentos. Amém? Bom seria isso, né? Se todo mundo quisesse fazer o discipulado. É bem básica, né? A gente vai falar sobre a Bíblia, quantos livros da Bíblia tem, coisa que seria bom que todo mundo optasse, não, eu quero fazer o discipulado, quero me preparar melhor. Nem vai ser muito bom. Então, queridos, façam. Ponto 8 do item 5. Faremos um alinhamento com líderes e liderados. Que esse vai ser repetido. Não sei se vai ser junto, né? A cada 2 meses, não sei. Esse outro alinhamento vai com ser os liderados também. Tá. Conversaremos sobre muita coisa para melhorar. Será ideal todos participarem, divulguem nos grupos de vocês, pressionem para participarem, pois será falar de coisas que ajudarão vocês a darem andamento. Então, algum alinhamento próximo, não sei se vai ser o próximo mês agora? Vocês vão ver já. Você vai ficar, você é responsável por isso. O Vinícius está aqui, está aqui. Né? Então, digamos assim, a importância de você passar, né, e você também fiscalizar, ficar de olho, né? Nós sabemos que pessoas de fora vão vir falar alguma coisa, mas você foque no seu, né? Como o pastor estava falando ali, né? Tome cuidado, né, no caso, cada um no seu quadrado, né? Eu tenho um imenso respeito, né, por ser o presbítero daqui, mas o Everton ser um pouco mais novo do que eu, o Diego que chegou agora, o Luciano que é o evangelista. Eu não me sinto nem maior e nem menor do que eles, né, e por qualquer um irmão aqui, né, esse título, entre aspas, que eu tenho, eu não me acho nem maior e nem menor do que ninguém aqui, né, e no que eu posso ajudar, eu ajudo. E eu fico contente de poder ter dado aula, ter feito parte da infância do Everton, da mocidade do Diego e até mesmo de outros, né? E de ver que eu aprendi com ele, né? E assim a gente vai repassando os ensinamentos, né? Até hoje eu aprendo, né? Aprendo com o Luciano, né? Que, digamos assim, chegou na igreja, hoje é o evangelista, né? As pregações dele eu aprendo muito, né? Então, digamos assim, é uma coisa que é crescente, né? A gente não para, né? E de você passar essas informações para os seus liderados, né? A importância deles estarem fazendo as coisas, né? Você está sempre fiscalizando, você como líder de algum departamento, você está sempre fiscalizando, você conversar, né? Você puxar a pessoa e você conversar com ela, né? Não muitas vezes mostrar um defeito, mas sim você conversar com ela, você pode melhorar nisso, você pode fazer aquilo, né? Né? Se você nota que a pessoa está meio assim, está acontecendo alguma coisa, né? Então você chegar e conversar, chamar aquela pessoa para si, né? Alguns se abriram comigo, outros não, procuraram outras fontes, vamos dizer assim, mas
sempre quando vinham conversar comigo, eu nunca, né, por mais que eu estivesse errado, eu nunca já ia chutando o pau da barraca, né, mas sempre, não, vem aqui. E sempre procurava entender o motivo do erro, né, ó, você sabe que estava errado? Beleza. Então vamos daqui para frente, vamos seguir, vamos, né, vem aqui, vamos me ajudar no que podia, né, colocar a pessoa, mas eu sou tímido, mas peraí, vem cá, né, vamos conversar aqui, tá, ó, fulano, isso aqui é tímido, mas agora... Então teve pessoas que falaram, né, pô, eu sinto falta daquilo, eu sentia falta daquilo, pô, você abriu minha mente para isso, abriu minha mente para aquilo. Então nós temos que ser mesmo, né, as pessoas incentivadoras, né, aos nossos liderados, querendo ou não, a gente passa a ser exemplos, né, e a gente tem que seguir em frente. Por mais que muitas vezes, né, eu passe por problemas em casa, no serviço, em alguma situação, eu não passo isso para os demais, né? Muitas vezes a gente tem uma pessoa que a gente possa conversar, que a gente possa falar as dificuldades, o que a gente está passando. Então é sempre seguir mesmo essa meta, né, de que você é um líder, mas que você também pode auxiliá-lo, né, ali o seu liderado em alguma situação, com calma, com cuidado, para que, olha, o que mais a gente vê é a pessoa desviada pelo mundo aí. Quando a gente estava junto, os jovens aí, o pessoal sempre falava, é porque eu sou filho, mas o que está fazendo aqui? Não sei o que e tal. Bom, enfim. Então esses são mais difíceis da gente agregar pessoas que já tiveram alguns problemas, né, pastor? Com a igreja em si, de modo geral, esses são mais difíceis, né? E o pior é que aí eles começam a falar, não, porque na igreja era isso, na igreja era aquilo e tal, e, é complicado, né? E a gente tem que procurar ficar atento a essas situações, sabe? Muito bem, importante, né, Jair, isso aí. Isso que ele está vendo, transmitir a experiência que ele já teve como líder de jovens, né? E assim cada um dos líderes também pode nos ajudar aos outros através das experiências que já teve. Mesmo sendo o ancião mais velho, você não se sente velho, né? Fiquei. Você é o ancião mais velho. Não, o senhor é o ancião mais velho. Não, eu não. Entre os presbíteros. Não, o mas... presbítero quer ser ancião, né? Não, mas tô de boa. O mais velho faleceu, ele foi pra cá. Já foi pro céu. Não, tô de boa. Por isso que eu falo, eu não me sinto nem mais velho, nem me sinto. Pastor, já barba, pastor, já viu a barba? Não, tô de boa, tô de Ficando boa. branquinha já, ó. Tá pesando. Então tá aí. Bom, penúltimo ponto. Eventos, reuniões, ensaios, programações. Importante sempre atualizar, confirmar horários, datas, para não colidir os horários e até mesmo as pessoas que fazem parte de dois ministérios ao mesmo tempo não ficarem perdidas. Então, no momento vamos nos organizar nas salas do fundo, tempo, quintal, porque é importante que os encontros, redes, ensaios funcionem, nem que a gente não tenha espaço no sábado e coloque numa sexta, mas numa sexta-feira, não, numa sexta, mas numa sexta-feira. Mas precisa acontecer. Fica desmarcando, aliás, ficar desmarcando acaba morrendo e desanimando. Então vamos sempre estar confirmando a agenda da semana. Aqui hoje a gente pode fazer 3 reuniões simultâneas ao mesmo tempo, porque tem um espaço aqui, tem um espaço da sala das crianças, tem um espaço aqui da varanda no quintal, mas às vezes tem pessoas que participam de 2 ministérios ao mesmo tempo e marcam as 2 programações, 2 ensaios, 2 programações no mesmo horário. Então é importante, né, organizarmos a nossa agenda, nossos horários, nossos dias, né? Não precisa ser só aos sábados, pode ser uma sexta, conforme for melhor para todos. Bom, tudo que acontecer, importante, seja algo que não gostou, algo que tem que melhorar, algum desentendimento, peça vocês para que seus liderados falem com o seu líder e eles nos passarão o ocorrido, ou diretamente até mesmo com o pastor, a pastora, ou com a Dani, para que possamos resolver e não criar uma bola de neve. Nunca comentar com outros irmãos, assim evitará contendas, problemas, fofoca, também? Isso todo mundo sabe, né?
conforme diz Provérbios 6, Deus detesta aquele que espalha, contende, então, cortando, vamos já, os liderados falam com seus líderes, os líderes falam com o pastor, com a pastora, e acaba aquele problema ali, né? Um fala para o outro, aí cria aquela bola de neve, aquela contenda, aquela discórdia entre os irmãos. Bom, isso tudo nós sabemos. Para finalizar então, ministérios, apresentem seus números, louvores, o que for apresentar. Não precisa ser só no culto da ceia, né? Culto da ceia já tem um grupo de sindiqueiro que apresenta. Culto da ceia já é uma programação um pouco mais longa, demorada. O sindiqueiro também pode estar em qualquer domingo, não precisa ser necessariamente na ceia. Tem a liberdade também. Tá bom? Então, qualquer culto que algum departamento quiser sentir de apresentar, pode apresentar, não tem que ser necessariamente no culto da ceia. Amém? Terminado, alguém. A gente se sente assim muito, não posso dizer orgulhoso, porque o orgulho não é de Deus, né? Mas a gente sente satisfação por poder contar com vocês, ter uma equipe maravilhosa com vocês, tá? Nós só temos que elogiar, agradecer a Deus e orar para que vocês estejam sempre assim, nesse intuito, nessa dedicação, nessa força, tá? É incrível, viu? Um dia como esse, que prometia uma chuva terrível, né? Previsão de isso, aquilo. 250. Será que o pessoal vai ter coragem? Vocês estão todos aí, olha, isso é admirável, isso é louvável. Deus recompensa. E a Valquíria também está doente. Compreensível. E que Deus recompense a cada um por isso, que Deus esteja abençoando, que possamos estar sempre juntos nessa comunhão. Porque isso a gente vê que cada um está querendo realmente o melhor para a obra, cada um está dando o melhor de si, tá? E as coisas estão fluindo, a gente está vendo que está fluindo, né? Tá indo mesmo. Olha, fiquei maravilhado com o departamento de jovens, que não tinha jovens, né? De repente está começando a aparecer daqui, dali, né? E as programações, eles estão entusiasmados, querem, mesmo no sábado que, não vai dar, vamos fazer em outro horário, não dá para fazer à noite, vamos fazer de manhã, como hoje eles vieram de manhã. Eles estavam tão ansiosos que acordou 5 horas da madrugada, a maioria, hoje, 5 horas da madrugada. E ó, acho que era 2 horas chegaram às 10, aí teve gincana na piscina, só sair da piscina porque ia estar começando a chover lá, né? Senão iam estar até agora lá. Mas foi bom. Eles são jovens novos. E foi bom os novos foi muito interessante que os novos, né? Inclusive um desses menino que está vindo agora, a mãe dele falou que em outra igreja ele não participava de jovens, não se enturmava, só queria ficar com os mais velhos. E olha, está vindo e está gostando. E vieram, fizeram uma amizade com a Natália. Nossa, brincaram pra caramba. Eu queria até falar um negócio assim, daqueles 2 meses atrás. 2 anos que ela participava nessa igreja e não conseguia interagir com jovens. E eu, como assim? Tem jovem na minha igreja. E como que é? É assim, mas eu sou muito tímida. E as pessoas, os jovens, não chegavam até ela. Então o pastor convidou para dar aula tal, mas ela não conseguia interagir com aqueles jovens. Isso daí foi abrindo os meus olhos, né, em relação à nossa igreja, né? Não que a nossa igreja eu via, mas eu fiquei assim, meu Deus, será que isso não acontece com em alguma situação? Então, o que aconteceu? Em uma das terapias, eu falei para ela assim, olha, você vai fazer o seguinte, é enfrentamento, né? Então, você tem que ir na reunião dos jovens, mas você vai na reunião dos jovens, você vai enfrentar esse medo, vai chegar lá, vai participar, né? Que ela tinha muita vontade de participar, mas ela tinha muito medo, muita ansiedade. Então eu falei, não, você vai e vai dar tudo certo, vai dar. Ela foi. Então ela foi na reunião e ela falou que lá ela chegou, sentou lá, né? Bem longe do pessoal, mas com a esperança de que alguém chegasse até ela.
Então ninguém chegou até ela. Aí ela começou a sentir muita ansiedade, até que no final, né, os jovens saíram para fora e ela ficou sentada lá, porque ela ficou na esperança que alguém, né, fosse conversar, e ela com aquela ansiedade toda. Aí uma jovem chegou perto dela e falou: oi, tudo bem? Tudo bem. Ah, então, ai, que bom que você veio, tal. Logo em seguida veio uma outra jovem. Falei: olha que bênção. Era a filha do pastor. Falei: a filha do pastor? Ela falou para outra que tinha chegado perto de mim: vamos lá fora com fulano de tal? Vamos conversar lá? Ah, mas você foi convidada. Não, era só para outra ir junto. Eu falei: mas não podia ser a filha do presbítero, a filha do diácono, tinha que ser a filha. Então essa menina, ela aumentou um pouquinho mais a situação dela. E aí ela continuou lá tentando, né, interagir com os jovens, não conseguiu. E aí eu não sei o que aconteceu. A mãe acabou saindo da igreja. E rejeição tem também nas igrejas. Olha, nosso acampamento lá. Tinha vindo na igreja uma vez. Primeira vez, né? Primeira vez, acho que no retiro foi a segunda vez que ele estava no nosso meio. Aí eu estava lá na piscina e ele chegou: pastor, estou gostando demais. Pastor, estou gostando demais dos jovens, dos adolescentes, estou fazendo coleguinhas, pastor. Vou começar em todos os cultos. Vou batizar, pastor, estou gostando. Gente, tudo boa. E eu assim, legal, muito bacana. Ó, gente, não é brincadeira, mas não passou meia hora. Não passou meia hora, olha o que aconteceu. Tinha outros dois pré-adolescentes, né? Que estavam brincando, outros 3 adolescentes estavam pré-adolescentes, nessa faixa de 12 anos, estavam brincando de bola. E aí eu já vi um princípio de discussão. Meu, sai daqui, você não vai brincar com a gente aqui não. Falando para esse novo da igreja que estava todo entusiasmado da minha vida. Você não vai brincar aqui com a gente não. Aí eu fiquei observando, chegou um ponto que eu tive que separar, porque eles iam sair no tapa. Eu fui no meio, peraí, calma aí. Falei: menino, não está errado, vocês têm que ser amigos e tal. Aí passou mais uns 15 minutos, aí eles fizeram as pazes. Aí esse pré-adolescente que não queria deixar o novo brincar, chegou ali: pastor, perdão, eu errei, pastor, já pedi desculpa lá pro menino, já fiz as pazes com ele. Aí depois terminou tudo bem, estava tudo brincando. E graças a Deus esse pré-adolescente voltou no culto seguinte, aqui está vindo, né? Mas olha como o inimigo age. Pegou logo ele que estava entusiasmado, usou o outro lá para rejeitar ele, brigar com ele, mas graças a Deus que eu estava ali para contornar aquela situação, falar para ele que estava errado, e aí se acertaram, né? Mas e as coisas que a gente não vê, né? Que passa e acaba... De repente esse poderia não vir mais para a igreja e ser um futuro revoltado, como muitos aí são, né? Nas escolas, eles acabam se tornando aqueles que voltam depois com arma e acabam matando todo mundo. Aqui na igreja. Na igreja são aqueles que nunca mais vão pisar aquele pisado na igreja, né? Sim, leva a Jaque outras quer falar? pessoas, né, pessoal? A família, né? Outras pessoas Não querer também. Isso, com certeza ele ia falar para a tia dele que também está vindo na igreja: olha, não vou mais lá não, tia, eles estão fazendo isso, aqueles adolescentes, são tudo assim. Mas graças a Deus que deu para contornar. Por esses momentos que passamos aqui, que o Senhor possa estar enchendo o nosso coração, Pai, com as Tuas estratégias, Pai, que o Senhor possa estar nos dando fome e sede da Tua palavra, da oração, que possamos buscar a Ti e ver o quanto é sério, Pai, termos essa responsabilidade, Senhor, com a Tua obra. Que o Senhor esteja nos orientando, nos ajudando, nos fortalecendo, renovando as nossas forças, Pai, nos ajudando a nos dispor cada vez mais, Senhor. E sabendo que tudo que nós fizermos para Ti, Senhor, não será em vão, será recompensado por Ti. Eu te peço por cada líder, vai também, Senhor, dando sede, fome da Tua palavra, de estar cada dia mais buscando conhecimento
vindo de Ti, Senhor. Guarda as famílias, os filhos, guarda, Senhor, protege de todo mal, de todo ataque do mal. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.